pessoal, Paulo da página Por Nossa Democracia e do canal Paulo Andrade Castro. Vejam aí a reportagem que nós temos do UOL. Segunda instância da Lava Jato nega absolvição sumária de Marisa. Certo? Então, pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu vou aproveitar mais essa aberração para mostrar para vocês que, em relação aos processos envolvendo o ex-presidente Lula e agora, pasmem, até a saudosa dona Marisa, a coisa está ficando insustentável. Tá bom? Isso que eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês mais uma vez que, quando se trata do processo contra o ex-presidente Lula, eles não respeitam a lei. Mas eu vou provar para vocês. É coisa assim que eu vou estar provando para vocês, tá? Juntamente com isso que eu vou estar falando com vocês, tem um vídeo também do Paulo Pimenta, no qual ele se mostra indignado, que a gente vai ouvir também no decorrer desse vídeo, tá certo? Beleza? Então eu chamo a atenção de vocês, peço a vocês que prestem atenção em algumas coisas que a gente vai ler aqui sobre a decisão do amigo do juiz Sérgio Moro, o desembargador lá, o Gebran. Vamos aqui, ó. Vamos só nesse trecho. Esse trecho aqui já é o suficiente, tá certo? Ó, Moro determinou a extinção da punibilidade de Marisa em função da morte dela, mas não decretou a absolvição sumária, certo? O pedido da defesa. O que é que o desembargador, amigo do Moro, diz lá? Para o desembargador federal João Pedro Gebran Neto, relator dos processos da Lava Jato no TRF, a questão é absolutamente estéril, ou seja, uma questão irrelevante, né? Sem importância nenhuma. Ele explicou que o Código de Processo Penal determina a extinção da punibilidade no caso de óbito e fica preservado todos os atributos da presunção de inocência. Se isso se dá de forma de absolvição sumária ou posteriormente com a extinção da punibilidade, é irrelevante no ponto de vista material. Mentira, pessoal. Mentira. É um mentiroso, tá certo? E eu vou mostrar para vocês que é um mentiroso. Porque se ele não fosse mentiroso, o Código de Processo Penal não diria, com todas as letras, que com a extinção da punibilidade, o juiz tem que decretar a absolvição sumária para preservar, pessoal, uma coisa super importante em qualquer processo, a presunção de inocência. Se a pessoa morreu e o processo não foi julgado, tem que prevalecer a presunção de inocência. Ela não foi condenada ainda. Então, é isso que nós vamos ver agora de forma cabal, porque é mais uma aberração, é mais uma demonstração que esse pessoal tem que ser retirado urgente dos casos envolvendo o ex-presidente Lula, tá certo? Porque quando a gente tem que passar por isso, de ter que chamar um desembargador de mentiroso por ele falar uma coisa dessa aí, é porque estamos bem próximo do fim de linha. Porque se isso fosse real, se isso fosse verdade, não haveria necessidade de o Código Penal ter o artigo 397. E eu vou mostrar isso para vocês de forma categórica. Vamos dar uma analisada aqui, ó. Vou mostrar um negócio aqui para vocês, ó. Então, pessoal, eu estou aqui com o Código de Processo Penal atualizado, ó. Edição atualizada até abril de 2017, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ouvir agora o vídeo com Paulo Pimenta e quando ele falar justamente dos artigos que o Moro e o TRF4 ignorou, eu volto aqui e mostro para vocês os mesmos. Vamos ouvir o vídeo do Paulo Pimenta. Muito boa tarde, prezados companheiros, prezadas companheiras. Eu estou vindo aqui para esse contato com vocês em função de um assunto de extrema relevância e que nós precisamos dar a ele a atenção devida. E quero pedir a todos vocês que nos ajudem a compartilhar e ampliar ao máximo essa informação. Eu quero falar com vocês hoje sobre este julgamento
que ocorreu no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o mesmo tribunal, a mesma turma que vai julgar o recurso do presidente Lula, e que hoje julgaria o recurso da defesa da Dona Marisa, da esposa do presidente Lula que faleceu, do recurso da sua defesa contra uma decisão do juiz Sérgio Moro, justiceiro Sérgio Moro, e dos Golden Boys de Curitiba, que de uma maneira absolutamente contrária àquilo que dispõe a lei, mesmo com a morte da Dona Marisa, se negam a declarar a sua inocência. Isto tem um sentido simbólico. Isso tem o sentido de uma reparação histórica contra a injustiça cometida contra esta mulher, que morreu sendo acusada por pedalinhos, vendo seus filhos serem enxovalhados como donos da Friboi e respondendo por um crime que nunca existiu no suposto pela suposta compra de um triplex do Guarujá. É claro que tudo isso foi feito com o objetivo de Moro e dos procuradores em perseguir o presidente Lula de maneira covarde, de maneira vil. E o juiz Sérgio Moro, quando decidiu sobre essa questão, negou-se a declarar a inocência. O artigo 397, inciso 4º do Código de Processo Penal impõe ao juiz o reconhecimento da absolvição sumária na hipótese de falecimento do curso do processo, prestigiando a garantia da presunção de inocência. Está escrito na lei. Bem, pessoal, vocês ouviram aí o Paulo Pimenta, né? Artigo 397, inciso 4, tá certo? Então, pessoal, como eu já mostrei para vocês, eu estou aqui com o Código Penal, atualização, tá? Até 2017, certo? Mas vou começar por aqui, Vou começar por aqui. Artigo 62. No caso de morte do acusado, o juiz, somente à vista da certidão de óbito e depois de ouvir o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade. Vocês viram na reportagem que foi exatamente isso que o juiz Sérgio Moro fez, tá certo? Agora, pessoal, o que é mais importante? Se isso fosse o suficiente, vocês poderiam me explicar o porquê disso aqui, Vejamos aqui, O que é que diz esse cara aqui? Artigo 397. Após o cumprimento no disposto 396-A e parágrafos deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente, tá certo? O acusado quando verificar. Veja, vou ler de novo aqui, Após o cumprimento no disposto no artigo 396-A. Vamos ver o que é que diz esse artigo, para não deixar dúvida. Tá aqui, pessoal. Artigo 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documento, ou seja, esse artigo aí, ele tem que ser cumprido, a defesa tem que fazer a parte dela, mostrar, por exemplo, a certidão de óbito, tá, da saudosa Dona Marisa, o que foi feito, tá certo? O Ministério Público autorizou e o juiz decretou, tá certo, a extinção de punibilidade, ok? Vamos voltar lá para a gente continuar lendo o outro lá. Após o cumprimento do disposto no artigo 396-A e parágrafos deste código, que é o primeiro que eu mostrei lá, o 62, que diz que com o falecimento do acusado, o juiz tem em suas mãos a certidão de óbito e ouviu o Ministério Público
ele declara extinta a punibilidade, tá certo? Que foi o que o juiz Sérgio Moro fez, certo? Então, após isso, o juiz deverá, não está aí o juiz poderá. Vocês estão me entendendo? O juiz deverá, ou seja, é um dever do juiz. Não é algo que ele possa optar. O juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar, inciso 4, extinta a punibilidade do agente. O que foi que ele fez quando ficou sabendo da morte e recebeu em mãos o certificado de óbito? Ele, certo, declarou extinta a punibilidade, não declarou? Se ele declarou, o que era que ele deveria fazer em respeito à lei? Porque, gente, se fosse uma questão de opção do juiz, para que existiria esse artigo 397? Certo? Deixando claro. E ainda coloca da seguinte maneira: o juiz deverá. Não está dizendo que ele poderá, não está dizendo que ele pode optar. Não, está dizendo deve, ele deve. Tá certo? Ele deve absolver sumariamente, tá certo? A saudosa Dona Marisa, certo? Vamos terminar de ouvir o vídeo com Paulo Pimenta? Gente, vocês perceberam mais uma vez, não há respeito nenhum à lei, entendeu? Se tratou do ex-presidente Lula, envolveu o ex-presidente Lula, o respeito à lei não existe, tá certo? O respeito à lei não existe. Cabe lembrar a vocês aqui o absurdo. Eles dobraram a pena do Vacari e, pasme, eles acabaram de diminuir a pena do Eduardo Cunha. Esses mesmos caras que julgaram isso hoje. Vamos ouvir o restante do vídeo com o Paulo Pimenta. Ele é muito duro e pede a ajuda de todos, para que possamos compartilhar essas informações. As pessoas têm que saber disso. Então eu peço a vocês também, tá certo? Compartilha, se inscreve no canal, aperta no sininho. Vamos junto fazer com que mais gente tenha o conhecimento do que está acontecendo com nossa justiça. É mais uma aberração e ninguém pode negar isso. Você pode ser o que você bem entender. Você pode ser anti-PT, anti-Lula, mas a lei é lei, está aí. A gente está mostrando, a gente está provando, a gente não está dizendo a você para você acreditar na gente. Tá certo? Vamos ouvir o restante do vídeo do Paulo Pimenta? Vamos lá? Um abração a todos. Falou? Está escrito na lei. No processo, eles apenas aceitaram a extinção da punibilidade. Nós não queremos isso. Nós queremos que seja decretada a absolvição nos termos em que está previsto na lei. Não importa a vontade do Sérgio Moro, não importa a vontade dos justiceiros Golden Boys do Paraná, isso tem que ter um limite. Mesmo com a morte da Dona Marisa, ela continua sendo perseguida de maneira covarde, de maneira criminosa. Muito bem. A defesa do presidente Lula e da Dona Marisa recorre e hoje é o julgamento, hoje ocorreu o julgamento do TRF4. Lá onde tem, na turma, um dos desembargadores que tem uma relação de compadrio, que faz parte da conexão de Curitiba. E, infelizmente, meus queridos companheiros e companheiras, a 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região se negou a declarar Marisa Letícia inocente no caso do Triplex. Os desembargadores mantiveram a decisão de Sérgio Moro. Apenas decretam a extinção da punibilidade. É evidente que nós vamos recorrer. Quando eu digo nós, eu me incluo entre estes que se sentem injustiçados, que se revoltam e se indignam diante da perseguição ao presidente Lula e a Dona Marisa, mesmo depois de morta. Nós queremos sim que seja cumprido aquilo que a lei determina. E já inclusive a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
Está na lei, desde 2008, a lei 11.719, qualquer situação de extinção da punibilidade, como é o falecimento do acusado, deve resultar na absolvição sumária. A lei buscou adequar o Código de Processo Penal à Constituição Federal de 88 e as garantias nela previstas, dentre elas a presunção da inocência. Vou repetir. Qualquer situação de extinção da punibilidade, como é o falecimento do acusado, deve resultar na absolvição sumária. Portanto, doutor Sérgio Moro, Golden Boys, doutor Gebran e demais desembargadores, não são os senhores que escrevem a lei, não são os senhores que escolhem o que está na lei, não é aquilo que vocês gostariam. Isso é mais um episódio que deixa evidente a carga de preconceito, a carga de ódio por trás dessas decisões, que já extrapolaram em muito qualquer aspecto da natureza legal. Aliás, se tem algo que esse processo abandonou há muito tempo, é uma noção de justiça, né? É um processo eivado de irregularidades, que demonstra a seletividade preconceituosa deste grupo que foi capturado por esta onda que o nosso país assiste e que infelizmente tem na figura do presidente Lula o seu principal alvo, os seus familiares e a dona Marisa Letícia, mesmo depois de morta. Com certeza a defesa do presidente Lula levará isso para os tribunais superiores. Vamos também denunciar isso na esfera internacional, mas peço a todos vocês que nos ajudem a amplificar esta denúncia, que nós não vamos assistir no Jornal Globo. Com certeza, nas postagens do Facebook devem estar ali, né, aquelas manifestações de ódio e de preconceito tão comuns por parte destas figuras perversas que surgiram nesta onda golpista que o Brasil vive. Vamos mostrar nossa solidariedade, nosso carinho, nosso respeito pela dona Marisa, homenageando a dona Marisa, a sua memória, a sua história, se insurgindo e mostrando que a nossa indignação não será em vão, e que nós vamos reconquistar o Estado Democrático de Direito, a democracia desse país, para que se acabe as perseguições ao presidente Lula e que se faça justiça à memória da dona Marisa.